Ele ficou pendurado e atendendo aos desígnios do governo Lula enquanto estava favorável. Agora o cara vai, faz uma foto com o Bolsonaro. Por quê? Porque ele precisa de popularidade. Então o Centrão ele vai, porque o Centrão não tem eleitorado, ele não tem uma base de eleitor. Então agora que o Lula está por baixo, ele vai lá fazer foto com o Bolsonaro. A gente vê essa pesquisa que o Lula não tem base nenhuma. E o que me preocupa trazer essa questão do Centrão, diante da notícia do Alckmin já jogando a toalha e do Caiado anunciando o Gustavo Lima. A minha preocupação é, eu vi essa semana, se não foi ontem, foi anteontem, uma foto do presidente do União Brasil com o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi lá para Angra, fez uma foto. E o União Brasil, meus queridos, é o caldeirão da dona Clotilde. Ele ficou pendurado e atendendo aos desígnios do governo Lula enquanto estava favorável. Agora o cara vai, faz uma foto com o Bolsonaro. Por quê? Porque ele precisa de popularidade. Então o Centrão ele vai, porque o Centrão não tem eleitorado, ele não tem uma base de eleitor. O Centrão é um chupim. Então agora que o Lula está por baixo, ele vai lá fazer foto com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro faz foto com ele e o eleitorado do Bolsonaro fica irritado. Porque o União Brasil até ontem estava fazendo tudo que o Lula pedia. E a questão é, o Centrão pode ser solução para o Brasil ou ele é uma âncora que tem que ser escancarado e quem quiser ser líder não pode se meter com eles? Desculpe, foi uma introdução muito longa, mas tudo isso se passou na minha cabeça. Olha a foto aí, o alemão separou. Tá? Não tenho nada contra, não sei o que fazem, o que deixam de fazer os líderes, se são boas pessoas ou não. Mas eu falo pela atuação do Centrão que a gente vê. Professor. Começa comigo? Então, por favor. Pavinato, vamos lá. Primeiro, quando você fala do Centrão, o centro, dentro da lógica, ele é necessário para todo regime democrático que tem uma forma de governo e tem um sistema político montado. O problema é quando você tem um modelo, uma estrutura política, uma engenharia institucional que não permite que o centro seja exatamente aqueles que podem trazer equilíbrio. Vamos fazer uma comparação? Peguemos a Inglaterra, que você tem um parlamentarismo. Elege-se um conjunto de deputados, aqui eles pegam os majoritários, o majoritário forma o governo, ou uma coligação de 2 ou 3 partidos formam o governo. Automaticamente, todos aqueles que estão na oposição formam aquilo que é chamado gabinete sombra. O que isso traz de grandeza? Porque quando você tem um gabinete montado e um gabinete sombra para se contrapor, você discute o quê? Projetos. No momento que um cara tem um secretário ou tem um ministro que vai ser o ministro da Educação, o gabinete sombra coloca aquele que vai pensar em educação para se contrapor à proposta que vem do governo. Ali é só proposta, ali é só projeto. Aqui não. O que nós temos, na realidade, quando você vê um Centrão com este modelo, o Centrão é nada mais, nada menos que aquele conjunto de indivíduos que não tem forma nenhuma e eles não discutem propostas, nem políticas públicas. O que eles discutem é qual é a parcela que eles vão ganhar ou aonde que eles vão entrar para aprovar ou não. Então é uma luta por benefícios pessoais. É a ação política fraca, a ação política para participar dos benefícios da política. Esse é o grande problema do Centrão no Brasil. O nosso modelo, o nosso sistema, ele não permite, por exemplo, que haja coalizões. Nós não temos coalizão no Brasil. Coalizão é coisas diferentes se reúnem, recusam parte de si próprio para produzir um projeto conjunto que leva até o final. A coisa mais próxima de coalizão no Brasil foi a federação de partido que veio apenas para resolver um problema pontual, uma portaria pontual para dar vida para partido nanico que não representa nada. E não para ter uma coalizão de verdade. O que nós temos é coligação. Reúne-se pessoas que não se gostam, mas odeiam especificamente um determinado indivíduo. Ninguém renuncia a nada. Eles se juntam para ter força para destruir alguém. Quando eles destroem esse alguém, ficam olhando para a cara do outro e eles ficam negociando entre eles, indiferente para políticas públicas. Esse é o problema. O nosso modelo gera um Centrão que é nada mais, nada menos que um balcão de negócios e uma casa de tolerância. Porque é isso, e eu falo isso até para chegar naquele ponto dessas pesquisas que foram apresentadas agora, que falam que deputados e senadores, 46 de um lado e 49 simplesmente discordam ou não gostam do governo Lula.
Uma pesquisa mais adequada, eu não quero ser chulo, tá? Mas seria pegar aqueles que historicamente ou ao longo desse processo têm demonstrado que por ideologia, por valores, por honra, por dignidade, se mantiveram contrários ao governo Lula e até aceitavam uma ou outra proposta que é carregada de dignidade, mas não por culpa do governo Lula, é porque ele não tinha outra opção. E quando nós vemos isso, não são 46 ou 49,1% que discordam do governo Lula, não. É menos da metade disso. Porque, na realidade, o que você deveria colocar é daqueles que não estão, né, tanto faz como tanto fez, e que nós poderíamos colocar em duas categorias. Com todo respeito, eu não estou querendo ser chulo. Mas aqueles que dizem, olha, tanto faz como tanto fez, são nada mais, nada menos que cortesãs de rua. Aqueles que estão dizendo eu discordo, eles só estão aumentando o preço. São membros de casas de tolerância mais caros. Nada mais, nada menos que isso. Porque quando você vê aqueles que desaprovam, aqueles que desaprovam de verdade são poucos. Deve ser 15%, 20%. Os demais estão apenas dizendo, olha, o Lula não presta mais para nada. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Digo que desaprovo. Se o Lula quiser me comprar, eu vou dizer qual é o meu preço neste momento. Ou seja, quando a gente para ver, o que nós temos é um grupo de cortesãs e cortesãos, acho que esse é o termo, que estão ali para se vender para aquele que pagar mais caro. Esse aqui é o detalhe. Ou seja, o nosso modelo leva isso até mesmo para configurar uma ideia de centrão que é exatamente essa. Uma massa informe que não serve para porcaria nenhuma. Eles não servem para nada, por quê? Porque eles não estão preocupados com políticas públicas nem com os interesses do país. Eles estão preocupados em entrou no sistema, porque essa é a lógica. Quem entra no sistema, eu fico até orgulhoso, cara, Manda, de te ver aqui por uma razão simples, porque você fez parte de um governo e você atua hoje num governo do principal IDH do Brasil, que é São Caetano do Sul. Agora, quando um cara entra no governo, você já, não no governo, mas desse sistema eleitoral, você vê, o cara não quer mais sair, ele nem quer mudar isso que está aí, porque os benefícios são tantos que se ele souber que vai mudar, ele está dando tiro no pé. Então o que ele faz? Deixemos para as calendas gregas para resolver o problema, porque nós não vamos resolver. O meu problema já está resolvido. Aí é que está o problema. Quando a gente olha, a gente vê o centrão. É algo que não serve para nada no Brasil, inclusive deforma a democracia. Razão pela qual aqueles que são líderes de verdade, eles têm que ter uma proposta e têm que levar essa proposta até o final. Foi assim que o Bolsonaro se tornou presidente da República. Quem viu o Bolsonaro, como eu vi, sozinho, no plenário, fazendo discurso para ninguém, nem para os assessores dele que estavam correndo atrás de outro material, por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava dizendo, minhas propostas são essas, ouvindo ou não ouvindo, eu estou aqui para seguir uma linha. E assim ele foi ao longo de vários anos, até que chegou um momento que as pessoas falaram, porra, esse é o cara que fala aquilo que o povo sente. Qual é a proposta dele? Ele não sabia nada de economia, disse, economia, o meu posto de piranga é aquele cara ali. Por quê? Porque eu não entendo muito de economia, eu não sou o Haddad, ele só faltou dizer isso, olhando para o futuro, eu não sou o Haddad, que não entende nada de economia e quer ser ministro de economia, então vou trazer alguém que entende. E colocou, é ele que fala. Ou seja, aí é que falta para nós. Essas lideranças que vão até o final. Resultados que nós vimos. Resultado da eleição da Câmara, da presidência da Câmara e a presidência do Senado. A oposição, aqueles deveriam ter falado, não, nós precisamos ter apenas um número de deputados e senadores suficiente para obstruir a pauta. Era só isso que nos interessava. Por quê? Porque no momento que nós chamamos esses caras para dançar, eles são o diabo. O diabo não para a dança quando termina a música, para a dança na hora que ele quer. E cada vez que você dança, mais você está nas mãos dele. Para encerrar, nós vimos aqui a questão do Gustavo Lima e do Caiado. Com todo respeito, política não é para amador. Política é para profissional. Você tem que ter uma capacidade técnica de entender tudo aquilo que te envolve. E isso você não ganha apenas estudando, porque tem indivíduo, eu acho que estuda ciência política, vira político. Não, é no dia a dia. Então, vira um cara como Gustavo Lima, independentemente dos valores, princípios, o que quer que seja dele, para concorrer à presidência da República, ele mais atrapalha do que ele agrega. Por quê? Porque ele está começando. Ele não sabe o que é política, ele não sabe, ele é tão ingênuo que ele acha que na política o inimigo está na frente de você, que é o teu adversário na disputa eleitoral. Na política o inimigo está do lado, porque é exatamente o cara que quer te usar para depois puxar o teu tapete e ocupar o teu lugar. Ou seja, ele tem que entender qual é o universo da política e isso não tem livro para ensinar. Você só aprende na porrada, no dia a dia, fazendo política. E para isso você tem que começar a ir devagar, paulatinamente. Já começar a presidência da República, eu acho que ele atrapalha. Eu já digo de antemão,
Em quem eu vou votar a presidência da República? Votei no Bolsonaro 4 vezes. As duas, primeiro e segundo turno em 2018, primeiro e segundo turno em 2022. Pretendo voltar a 5ª vez, porque eu acredito que se ele sair, ele ganha no primeiro turno. Mas se for para o segundo turno, votarei 2 vezes. Se não for ele, em quem ele indicar. Porque eu amo o Bolsonaro, eu tenho respeito por ele, admiração pelo que ele fez. Mas por uma única razão, a gente não pode fragmentar a direita. Se nós fragmentarmos a direita com pipocando candidatos, a única coisa que vai acontecer no processo de disputa inicial é cada um tentando, acreditando que pode chegar lá, ficar, ao invés de apresentar propostas, fazer como se faz um debate eleitoral aqui no Brasil. Está falando das mazelas, dos defeitos e das fragilidades um do outro. Ao fazer isso, ele vai abrir a guarda para que venha a esquerda de porrada. A esquerda se fecha e ganha de novo. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.